Salve, salve, rapaziada, firmeza? Eu sou o Johnnyzinho, pra quem nunca me viu aí de cam aberta, esse aqui é o Johnnyzinho, então seja bem-vindo aí a esse vídeo. Hoje eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês como que funciona o novo sistema de charmes, aqui que veio com a implementação desse Winter Update. É um novo sistema, então tem gente que nem entrou no test server, tem gente que ainda nem entrou no jogo, tem gente que entrou no jogo e ainda tá muito perdido. Então hoje eu vou estar explicando aí de uma forma bem sucinta como que funciona o novo sistema, quais são aí as novas runas, o que teve de diferente e tudo mais. Então, o novo sistema, quando a gente entra no tópico de charmes, a nova aba que a gente tem é essa aqui, o novo layout de charmes, certo? Então aí tem os Major Charms, tem aba de Minor Charms, tem upgrade de Charms também, tem sistema de resetar os seus Charms, tem um sistema agora também de pontos de Major Charms e de Minor Charms, então tem muita coisa nova e eu vou estar começando aqui pelos Majors e Minor Charms. Então, como eu disse, na aba aqui da esquerda, onde está circulado, é onde pertence os Major Charms, então tudo que está nessa categoria aí de Charms pertence ao grupo dos Major Charms, e aqui na direita é tudo que pertence ao grupo dos Minor Charms. Sobre os Major Charms, o que a gente tem aqui? De Charme antigo, a gente vai ter a mesma coisa, que é Dodge, Wound, Poison, Freeze, Zap, Curse, Flame, Parry, Divine Wrath e Low Blow. E de novos Charms, aí o que veio com a implementação desse update é a Savage Blow, a Overpower, a Overflux e a Carnage, que a gente vai estar vendo um pouquinho nos próximos slides de como funciona esses novos Charms também. Então, calma. Em relação à pontuação, a pontuação é a mesma. Então, se você antes do update já tinha Dodge, por exemplo, nesse sistema novo você vai continuar com a sua Dodge, só que agora a gente precisa entender que tem um estágio 1, estágio 2 e estágio 3. E para quem já tinha esses Charms antes do update, chegou, né, depois do update, diretamente no estágio 2. Então, o estágio 2 aqui da Dodge equivale a 600 pontos e em relação à pontuação não mudou nada. Agora aqui em relação aos novos Charms, a gente teve aí, como eu disse, a implementação da Savage Blow, que eu considero aí, rapaziada, uma Low Blow 2.0. A Low Blow, ela aumenta a chance da gente dar crítico naquela criatura, ou seja, ativa mais o crítico, e a Savage Blow, ela trabalha com essa questão de crítico também, só que ela trabalha em questão da força do nosso crítico, ou seja, quando a gente colocar a Savage Blow naquela criatura específica, quando você dá crítico naquela criatura, vai aumentar o dano desse crítico. Vai aumentar entre 20%, 40% 44%. 20% é o estágio 1, 40% é o estágio 2 e 44% é o estágio 3. Também tivemos aí a Overpower, que é uma runa, sim, pra gente que é Knight aqui, né? Acredito que grande parte das pessoas que estejam assistindo o vídeo são Knights. Pra gente que é Knight é uma runa excelente, é um charme, aliás, excelente. Curti bastante, já tô testando ali, tô fazendo vários testes. Futuramente também eu pretendo trazer esses testes para vocês, mostrar tudo bonitinho, fazer também um outro vídeo mostrando quais que são os melhores charmes, na minha opinião, pra galera que é solo e tudo mais. Mas aqui a Overpower, ela tem uma chance de ativação igual à da runa elemental, ou seja, 5, 10 e 11%. Chance de causar 5% da sua saúde máxima, ou seja, é uma runa muito boa. É uma runa, na verdade é uma runa que ela tem que ser estudada um pouco. Ela não significa que é melhor que uma runa elemental, mas em grande parte das situações ela vai sim superar a runa elemental, né? Depende ali também muito de quão sensível essa criatura vai ser ao dano elemental, mas em geral a Overpower é uma runa que sim veio para tomar o lugar aí da runa elemental em grande parte dos casos. Tem que tomar cuidado também que essa runa é limitada a 8% do HP máximo da criatura. Então, sempre que você for utilizar essa runa e colocar numa criatura, pega a sua saúde máxima. E detalhe, tá, rapaziada? É sua saúde máxima. Tô vendo muitas pessoas se confundindo que, pô, eu tenho 20k de HP, por exemplo, mas quando essa runa procou eu tava com 15k. Esse 5% vai ser em cima desse 15k ou vai ser 5% em cima desses 20k? Então, rapaziada, já lendo aqui a descrição da runa, vai ser em cima da sua saúde máxima, ou seja, em cima desses 20k. Sempre em cima da sua saúde máxima. Não importa a vida que você esteja naquele momento, e sim
a saúde máxima que você tem. Porém, é limitado, como eu disse, a 8% do HP máximo da criatura. Então sempre pega esses 5% e coloca em cima do seu HP máximo. Mas é bom também pegar o HP da criatura, calcular os 8% em cima do HP da criatura e ver quão o máximo você conseguiria arrancar de fato nessa criatura, fechou? Também temos aí a Everflux, que aí é uma runa voltada mais para magos, então é a mesma coisa da Overpower, só que ao invés de ser em cima da sua saúde máxima, é em cima da sua mana máxima. Então é 2,5% só em cima da sua saúde máxima, mas isso não significa que ela é mais fraca que a Overpower, tá? A questão dos mages aí não é porque que é 2,5 que ela é mais fraca que a Overpower. Na verdade isso aqui tá bem justo, porque se a gente pegar um Knight level 1000 e um mage level 1000, o mage ele vai ter muito mais mana comparado ao HP ali do Knight. Então a CP ela tá com um valor aqui bem justo e tá bem parelho as duas runas aqui. E a mesma coisa também, tem que fazer o cálculo tanto para sua mana máximo e tanto para o HP máximo da criatura. Em paralelo a isso, a gente também teve a implementação da Carnage. É uma runa que eu testei um pouquinho ali no teste server, fiz alguns testes. Por mais que nos testes server ela tava um pouquinho nerfada, né? Quando ela veio pro Winter Update aqui, de fato, ela veio um pouquinho mais forte, né? Então, eu não gostei muito da Carnage, porque a chance dela ativar é só quando a gente mata um monstro, ou seja, a chance de ativação dela não é tão alta assim, é só quando a gente eliminar que vai ter a chance ali de 10, 20 ou 22% dessa ativação. Mas sim, quando ela ativar, acredito que vai ser uma baita ativação, ela vai dar um dano físico aí, ó, igual a 15% do nosso HP máximo, e isso vai pegar em um raio de 1, né? A Cipsoft lá no fórum ela falou que é como se fosse uma cruz. Norte, sul, leste, oeste. Então ela vai pegar nesse raio nas criaturas que tiver nesse ao redor aí. Agora aqui sobre os Minor Charms. Como que funciona os Minor Charms e para que serve, quais runas e quais charms que entra aqui na categoria dos Minor Charms. Para os Minor Charms aqui, os antigos aí que faziam partes até no começo do teste server. Para os Major Charms é Adrenaline Burst, Blast, Cleanse, Cripple, Gut, Numb, Scavenge, Vampiric Embrace e Void Scald. Fiquei muito contente que a CIP ela mudou, né? Ela colocou esses charms na categoria de Minor, porque não fazia sentido tá na categoria de Majors. Então ela escutou a comunidade e conseguiu colocar na categoria de Minors. E eu dou atenção aqui máxima, principalmente a Vampiric Embrace, Void Scald, Adrenaline Burst e Cleanse. São charms muito bons e usados da maneira certa vai fazer uma baita diferença. Já testei esses charms e futuramente eu vou estar trazendo vídeo deles também. Você vai ver que algumas hunts, usados da maneira correta, eles são bem roubados, vamos assim dizer. E aqui também de Minor Charms novos, a gente tem a Fatal Road e a Void Inversa. Para a gente desbloquear esse charme, que é o estágio 1, a gente vai gastar 50 Minor Charm Points. Para o estágio 2, 100 Minor Charm Points. E para o estágio 3, 200 Minor Charm Points a gente vai gastar. Ou seja, a gente vai ter que gastar 350 Minor Charm Points para conseguir deixar esse charme até o nível full. Então aqui, conforme eu disse, referente aos novos Minor Charms, a gente teve a Fatal Road, que vai ser excelente aqui, ó. Eu vejo esse charme aqui excelente para RP. Para RP tá gostosinho no azeite, tá, molecada? Para Mage também tá uma delicinha, mas eu acho que para RP ali, ó, RP que caça DT Seal, né? Querendo ou não, já era uma hunt que os RPs caçavam, mas cara, Dark Torture ficar correndo na red ali, querendo ou não ficar correndo atrás do bicho ali, é chato, abaixa XP. Então Catacombs ali também ficou uma hunt interessante. Ficou interessante em Gol e diversas outras hunts aí em que a criatura ela corre com a vida baixa, Pumin, enfim. O interessante desse charme também é que a chance de ativação dele tá bem alta. Então já no estágio 1 já tem 30% de chance de ativação. E quando ele ativa, ele segura essa criatura por 30 segundos. Ou seja, 30 segundos, molecada, pra mim é muito tempo. 30 segundos é tempo suficiente para você começar sua box e para você limpar sua box e já partir para a próxima. Fora que assim, ao decorrer desses 30 segundos, o charme ele pode ativar novamente e vai meio que renovar esse charme aí. Então assim, já no estágio 1 vai ser muito difícil da criatura lá correr na vida baixa. Vai ser só uma vez ou outra e bem uma vez ou outra mesmo. Para Knights aqui,
Eu particularmente não vou pegar essa runa, eu vou priorizar outros charmes, né, antes da Fatal Hold. Eu acho que para os Knights que tem Esheta e tudo mais, é só saber como usar o Esheta mesmo e tá tudo certo. Agora, se você é um Knight que é meio ruim de dar Esheta, né, Knights tem Esheta, então aí essa runa vai ser excelente para você também. A outra runa que a gente teve, essa daqui, para mim, de antemão, ela foi a melhor runa implementada nesse update. Tá muito gostosinha a Void Inversion. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, vocês estão ligados, caço muito em hunt que tem Mana Drain. Então eu caço muito ali no Plague Seal, Caminho Ferumbras, Pumin, Upper Rochamu. Se você é um cara que caça Azura, enfim, todas as hunts que tem Mana Drain, essa runa ela vai ser excelente. Ela tá muito broken mesmo. E assim, é a primeira runa que eu peguei, já coloquei estágio 3 de cara. Então aí ela tem uma chance de ativar de 20, 30 e 40%. E, por exemplo, você tá caçando ali no Pumin, colocou na mãozinha, por exemplo. Se a mãozinha, na hora que ela for te dar 400 de Mana Drain e essa runa ela proca, ao invés de você tomar esses 400 de Mana Drain, você vai ganhar esses 400 de mana. Sua mana, molecada, sempre fica topada, principalmente você que tem dificuldade aí de tentar manter a mana cheia do seu personagem. Esse charme aqui, ele tá muito bom, tô gostando bastante e sim, futuramente pretendo trazer um vídeo específico só aqui da Void Inversion. E aí, como liberar esses pontos de Major e Minor Charms? Se a gente for olhar lá na parte de Charms, novamente, você vai perceber onde ele está circulado em amarelo, ali embaixo, tem uma aba da esquerda que é os pontos de Major Charms e vai ter também os pontos que é relacionado aos Minor Charms. Então vai ter essa separação de pontos entre o Major e os Minor Charms. Então aqui para os pontos dos Major Charms é o mesmo formato que antes do update, ou seja, antes do update você tinha, né? Continua na verdade a mesma coisa, você tem que finalizar o bestiário daquela criatura e quando você finaliza o bestiário daquela criatura, você recebe os Charms Points, que atualmente é conhecido como Major Charms, e aí você recebe de acordo ali com a dificuldade da criatura que você terminou o bestiário. Então aqui continua a mesma coisa. Agora para os Minor Charms, como que a gente pega essa pontuação? A gente pega gastando pontos de justamente dos Major Charms. Então aqui, se a gente liberar um Major Charm no estágio 1, a gente vai ganhar 50 pontos de Minor Charms. Na verdade, a nomenclatura correta é Minor Charm Echoes, não sei falar direito, tá, molecada? Eu particularmente chamo de Minor Charm Points e grande parte da molecada entende por essa nomenclatura também, então vou estar chamando aqui de Minor Charm Points. Já no estágio 2, quando a gente coloca o Major Charm no estágio 2, a gente vai ganhar 100 Minor Charm Points e no estágio 3 a gente vai ganhar 200 Minor Charm Points. Ou seja, então quando a gente tiver com o Charm Full, já no estágio 3, a gente vai receber aí 350 Minor Charm Points para usufruir lá na aba das runas passivas, né? São aí os Minor Charm. Vale também lembrar aqui que para quem tem a Promotion, em grande parte dos jogadores Perma Account já tem a Promotion, né? Ou seja, é Elite Knight, é Elder Druid, é Master Sorcerer e é Royal Paladino, já tem 100 Minor Charm Points para conseguir usufruir desse sistema. Outro ponto também muito interessante aqui é que para utilizar os Minor Charms, você não precisa estar com um bestiário completo daquela criatura. Se você já conseguiu finalizar o segundo estágio do bestiário daquela criatura, você já consegue colocar o Minor Charm nessa criatura e aí fica um pouquinho mais fácil de você caçar naquele lugar e até mesmo terminar o bestiário dessa criatura, firmeza? Sobre aqui os upgrades de Charms, como que funciona? Os upgrades de Charms, mesma coisa lá na aba de Charms, onde está circulado aí é onde a gente vai desbloquear e vai passar de estágios nos nossos Charms, ou seja, dar upgrade nesses estágios. E como que funciona? Para os Major Charms aqui, grande parte deles no estágio 1 vai ter 5% de chance de ativação daquele charme, no estágio 2 10% de chance de ativação e no estágio 3 11% de ativação. Do estágio 1 para o estágio 2 é o dobro de chance que a gente tem e já no estágio 3 é só 10% a mais ali que a gente tem. Parece pouco, mas não é não, tá, molecada? Eu tava fazendo uns testes lá também no teste server, já ajuda bastante, até porque se, por exemplo, a CIP ela coloca aqui 12, 13, 14, 15%, por exemplo,
ia ficar muito roubado esse sistema e a economia do jogo ela já ia pro beleléu. Ainda mais que, né, atualmente a gente já consegue colocar aí 2 charmes, Major e Minor Charms, dentro dessa criatura, então eu acho muito justo e valoriza bastante também para quem tem bastante pontos de charmes aí. É um cara que gosta muito de concluir bestiários, então valoriza bastante essa rapaziada aí também. A gente sabe que bestiário é uma coisa que é meio difícil concluir no jogo, é um pouquinho chato, né? Não é todas as pessoas que gostam, querendo também, não é uma parada que você consegue comprar, a não ser que, né, você pague alguma pessoa, mas nessa onda de deletes aí, eu acho bem arriscado você fazer isso, então é uma coisa que exige realmente do esforço do jogador ali para estar conseguindo esses pontos de charmes. Então aqui, essas chances de ativação são para todos os Major Charms, menos para Low Blow e para Savage Blow. Para Low Blow e para Savage Blow é um pouquinho diferente, por conta que a chance de ativação desse Charm é um pouquinho diferente das demais. Para o caso da Low Blow aqui no estágio 1, a gente tem 4% de chance de ativação, no estágio 2 tem 8% de chance de ativação e no estágio 3 tem 9% de chance de ativação. Já para Savage Blow, no estágio 1 tem 20% de chance de ativação, estágio 2 40% e estágio 3, aliás, 44% de chance de ativação. Sobre aqui os resets de charmes, como que funciona os resets de charmes? Então, mesma coisa aí de sempre, na abinha lá de charmes, onde está circulado aí, tem a parte de você resetar os seus charmes agora. E como que funciona esses charmes? Do level 1 até o level 100, o custo ele é fixo em 100k de gold, ou seja, você pode ser level 8, você vai pagar 100k, você pode ser level 20, vai pagar 100k, é level 50, vai pagar 100k, é level 100, vai pagar 100k. Então até o level 100 o custo é fixo em 100k, não importa a faixa de level que você esteja ali. A partir do level 100 você começa a pagar, além desses 100k, vai acrescentando a cada level que você upa 11k de gold a cada level. Então, para exemplificar aqui um pouquinho melhor, no nível 100 você vai pagar aquele 100k de gold fixo que eu havia comentado, no nível 500 vai ser 4.5kk, no nível 1000 10kk e no nível 2000 21kk. E isso aqui não está contabilizando o Charm Expense. Charm Expense eu vou estar falando também no último slide para vocês o quão importante e o quão relevante está sendo o Charm Expense agora. Já era um item da história ali que eu considerava o melhor custo-benefício, então não é caro, ele só custa ali 450 Tibia Coins e é muito interessante de você se ter, principalmente agora com a chegada desse Winter Update. Lembrando também que o primeiro reset ele é gratuito, então se você já tá com charms que não gosta e quer resetar, primeira vez você consegue resetar de graça, a partir da segunda vez você tem um custo, dependendo aí do seu level. Isso aqui também é muito interessante também para aquele char que você vai comprar no bazar. Sabe aquele char que, pô, ele tá perfeito, mas as runas não tem nada a ver contigo? Então, é um sistema bem bacana. O melhor de tudo também, que a CIP implementou isso em Gold, ou seja, não é por TC, o que faz gastar, né? Tem uma queima de KKs para conseguir ficar resetando esse sistema. E é uma parada também que vai ajudar na economia do game. Então aqui, para finalizar, queria dar uma dica para vocês aqui do Charm Expense. Como eu disse, Charm Expense para mim é o melhor item da Store custo-benefício, porque ele permite que os personagens tenham desconto, ou seja, você vai ter desconto de 25%, tanto para resetar o seu Charm e também para tirar uma runa de um bicho e colocar em outro mob. Então você tem 25% de desconto, 25% de desconto é um valor bem relevante e a longo prazo é uma parada assim que vai se pagar com certeza. Como eu disse, só custa 450 Tibia Coins. Uma terceira play, por exemplo, é o dobro do preço, custa 900 Tibia Coins. E para mim o Charm Expansion é bem mais relevante ainda do que uma terceira play. Além disso também, eu tô vendo que muitas pessoas estão pensando que o sistema ele tá até bugado, mas não tá bugado. Porque o que que acontece? Se você é uma pessoa que não tem o Charm Expansion, você consegue travar o seu sistema de charmes apenas 6 charmes em criaturas diferentes. Com o Winter Update chegou aí o sistema de Majors e Minor Charms. Então esses 6 charmes já está incluindo tanto os Major como os Minor. Então se você é uma pessoa que caça uma hunt que tem 3 tipos de criaturas, por exemplo, e não tem o Charm Expanse, você vai conseguir colocar 3 Major Charms e 3 Minor Charms. Agora se você tá caçando em uma hunt que tem 4 criaturas, você vai ter que abrir mão aí de alguma criatura
para ficar sem charme e consecutivamente você não vai conseguir usufruir do máximo ali daquela hunt. Então se você não tem o Charm Expense, recomendo muito você comprar na Store, porque é uma coisa que vai fazer falta. Bom, molecada, o videozinho aí foi esse. Tentei ser o mais dinâmico possível. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo e tudo mais. Tentei ser o mais breve, tentei passar por todos os pontos aqui e tirar a dúvida aí de geral. Se você ainda assim tiver com alguma dúvida, cara, pode deixar aí nos comentários. Vou estar tentando responder aí todos da melhor maneira possível, como sempre. Então, só deixar aí o seu comentário, beleza? Não se esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal. Isso apoia demais os criadores de conteúdo, incentiva a gente está trazendo mais vídeos assim pro canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis.